Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do que a Bíblia diz sobre modo de viver, maneira de viver, procedimento. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso e vamos nos referir principalmente a Paulo e Pedro nas suas cartas. Então vamos começar com a carta que Paulo escreve a Timóteo, que está lá em 2 Timóteo 3,10, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então vamos ver o que aqui está dizendo. Primeiro, a gente nota a ousadia de Paulo para dizer, a Timóteo: tem seguido a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Mas ele está sendo arrogante? Não. É porque a Bíblia é viva, a palavra é viva e eficaz, e ela produz a transformação pelo poder do Espírito Santo. Então a gente pode ousar dizer que siga-me, porque é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho, nós vamos cooperar com o Espírito Santo. Então há um modo de viver, há uma maneira que deve ser seguida para que nós possamos viver como Jesus quer. E há uma intenção. É interessante notar que o modo de vida não se vê apenas pelo procedimento, as atitudes, as ações, também pela intenção. E há outras passagens bíblicas que nos remetem a isso, que é a intenção do coração. E nós vemos mesmo no Antigo Testamento dizendo: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, há uma intenção que é importante que esteja alinhada com os princípios da vida cristã. Há que se ter fé, porque viver segundo os propósitos de Deus, segundo o plano do Senhor para nós, exige fé. Longanimidade, eu gosto de pensar como um ânimo comprido, um longo ânimo. A gente precisa de perseverança, a gente precisa de não desanimar, não desistir, perseverar. E, sobretudo, precisamos do amor. Mas sabemos que este amor é o Senhor mesmo que nos dá, que nos capacita. E também, da mesma maneira, a paciência. Então, aqui já nos dá algumas dicas, desse modo de viver, que vai estar pautado numa boa intenção, numa fé firme, num ânimo longo, no amor, na paciência. E Paulo também exorta a Timóteo que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. E isto não é coisa estranha nos nossos dias. Estamos vendo tantas notícias, especialmente a de domingo de Páscoa no Sri Lanka, mais de 300 vítimas, muitas crianças. Vemos o Boko Haram atuando também em Camarões, não só em Moçambique. Vemos a igreja sendo perseguida na China. Então não é estranho a perseguição e devemos estar preparados, fortalecidos no Senhor. E vamos continuar a falar sobre o modo de viver. Paulo também continua a nos dizer em 1 Tessalonicenses 4,11: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então aqui é uma exortação. A gente, apesar da correria deste mundo, da agitação, ele nos exorta a procurar viver quieto, a tratar dos próprios negócios, não se envolver tanto na vida alheia
E hoje com as mídias sociais, né, é tão fácil a gente procurar todo tipo de rede social, se envolver com pessoas desconhecidas, se envolver com negócios, né, de outros. Mas Paulo aqui fala, procuremos viver uma vida quieta, tratando dos nossos próprios negócios. É claro que a gente precisa uns dos outros, é importante esse relacionamento, principalmente na igreja, a afetuosidade, o amor, tudo isso é importante, mas né, devemos procurar viver uma vida quieta, trabalhar com nossas próprias mãos. A gente sabe que Paulo, né, tinha um ministério, ele fazia tendas, ele diz que aquele que ele exorta as pessoas a cuidar dos seus próprios recursos, né, trabalhar com suas próprias mãos. E mais um pouco sobre esse modo de viver. Paulo escreve a Tito, falando então sobre as mulheres idosas, está lá em Tito 2:3, e exorta, né? Eu já posso me considerar uma mulher idosa, né? Então eu recebo esses conselhos, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então há um proceder que devemos seguir, que isto vai nos ajudar a seguir o propósito que Deus tem para nós. Também Paulo escreve aos Hebreus, lá no capítulo 13, verso 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então aqui ele está falando que há exemplos, nós podemos seguir exemplos. Ele aqui falou de pastores, mas existem outros exemplos que nós podemos seguir. Então, os homens de fé descritos na Bíblia são exemplos, né? E devemos imitá-los, atentar para a maneira de viver. Então, há um procedimento, há uma maneira, um modo de viver que está mostrado na Bíblia, são muitos exemplos, e também exemplos ao nosso redor de familiares, de homens, heróis da fé, de homens, né, que nos trouxeram o Evangelho até hoje, que batalharam, lutaram e pelo seu proceder alcançaram, né, esse exemplo de vida que muitos seguem. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Aí agora é Pedro falando. Está lá em 1 de Pedro 1,15. Ele diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E se a Bíblia fala, é possível alcançar. Não é uma coisa impossível, porque está escrito também, a palavra está perto de ti. Então, é o próprio Espírito Santo que nos ajuda a esse procedimento, a esta atitude. Nós devemos nos focar e buscar estes exemplos, seguir estas exortações. Então, sede santo, santo sabemos que é separado, não nos deixar levar por todo vento de doutrina, por toda novidade, por tantas coisas que atraem nossas atenções hoje. Vamos focar na palavra de Deus. Então, né, Pedro está falando que é uma maneira de viver e que nós devemos ser santos e que é possível sermos santos. Também Pedro diz à frente, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 12, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Então sabemos que essa perseguição
ela muitas vezes se dá pelo bom proceder, não pelo mal. Então Pedro está falando aqui, olha, quando eles falarem mal de vós, eles vão falar porque não suportam a luz, não suportam o bom proceder. Mas ele está dizendo que o Senhor será glorificado pelas nossas atitudes, porque eles verão que assim são feitas boas obras, mas é que o inferno não suporta as boas obras, por isso ele quer destruir, ele quer perseguir. Mas continuemos a praticar estas boas obras, a esse modo de viver, maneira de viver, que está lá dentro, que não é um modo que você programa ser, é um modo que vem de dentro, porque a boca fala do que está cheio o coração, e também o proceder, a gente procede conforme o que está no nosso interior. Então, e a Bíblia aconselha, mas a decisão está conosco. Como viveremos o tempo que aqui estamos? A bola está na nossa mão. Nós devemos então fazer o quê? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. A nossa decisão ela é pessoal, ela é individual, porque Jesus é a nossa vida. Ninguém a pode viver por nós. Não tem como a gente aceitar Jesus, crer em Jesus por meio do outro. É impossível, é uma decisão única e passa pelo interior. E nós não oferecemos um caminho religioso, uma ideologia, um modo de pensar. Não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata da vida de Jesus. Quem foi ele? Ele é o caminho, a verdade e a vida, é uma pessoa. E é com esta pessoa que nós nos relacionaremos, é com essa pessoa que nós vamos, é essa pessoa que nós vamos conhecer, é essa pessoa que através do Espírito Santo habita em nós e que nos dá toda a condição para prosseguir, para seguir esses exemplos, esses conselhos. E assim, lá em João 6,57 está escrito: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem é esse mim? É Jesus. Aqui são palavras de Jesus. Então, ele vive pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. E como é este alimento? É através da oração, da palavra, da comunhão, do orar no Espírito Santo. Você vai dar espaço para que o Espírito Santo se manifeste através de você e será possível viver esse modo de viver, essa maneira de viver, esse procedimento que foi citado aqui nesses versículos, quando Paulo e Pedro escreveram essas cartas para nós, e também nas palavras do próprio Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, o que eu quero dizer é que a decisão é sua. Você deve tomar a decisão de viver o melhor que você pode nesse tempo que chama hoje. E isto é difícil? Pode até ser, mas há uma força sobrenatural que é o Espírito Santo para te ajudar. Se você está vivendo uma situação difícil, tá bom, não vamos dizer, ser insensíveis à sua dificuldade, mas vamos nos apegar à promessa da palavra de Deus que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus, o Espírito Santo, vai te ajudar a superar isso. E quando você decidir viver o melhor que você pode nessa terra, nesse tempo, nessa dificuldade, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, se a situação está difícil, você não pode mudar,
viva o melhor, decida-se amar aquela situação, decida-se amar aquele lugar, decida-se amar aquelas pessoas e sua vida vai mudar, seu humor vai mudar, sua atitude vai mudar, você vai levantar e falar assim, vou usufruir o melhor que eu tenho dessa situação. E isto é uma decisão, e essa decisão está na sua mão, e glória a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, e eu posso te dizer que é possível, né, pela minha experiência, e eu já vivi situações difíceis, mas naquelas que eu me decidi a viver o melhor que eu posso nela, eu vivi melhor, eu melhorei meu humor, eu passei a viver dias melhores, a levantar com um sorriso nos lábios, a cumprimentar melhor as pessoas, a dar uma boa noite, a não notar aquilo que falta nas pessoas, mas notar e valorizar aquilo que cada um tem de bom, aquilo que pode te fazer sorrir, aquilo que pode te animar. Então eu quero assim deixar com vocês essa palavra essa semana para que tenha um modo de viver, uma maneira de viver, um procedimento espelhado nos conselhos que Paulo, Pedro, tantas outras pessoas nos deixaram e dizer para você e te encorajar, é possível. Ânimo, coragem, vigor, você vai conseguir, você vai sair dessa situação e vai sair para melhor, porque você vai tomar a decisão de viver o melhor que você pode nessa situação. E glória a Deus que o Espírito Santo é conosco, glória a Deus que Ele quer o nosso melhor, glória a Deus que está escrito que Ele tem bons planos a nosso respeito, glória a Deus que está escrito melhor o final das coisas do que o começo. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.